Olá pessoal, sejam bem-vindos então a mais uma aula do nosso curso de Web Desenvolvimento Básico. Hoje nós iremos estudar a linguagem JavaScript. Tá? A linguagem JavaScript, na verdade, ela nos dá aí conteúdo para fazer um curso exclusivo só de JavaScript. Tá? Então nós vamos ver as principais funções e a base para que seja possível depois vocês se aprofundarem na linguagem ou nessa tecnologia JavaScript. Tá? Então, o JavaScript, deixa eu abrir aqui o ambiente, qual que é o nosso objetivo hoje então? Nós vamos entender para que funciona, né? O que são variáveis, alguns operadores, tá? Algumas estruturas de controle. Eu vou mostrar para vocês também como validar alguns formulários, né, que isso aqui é extremamente importante, e também interação com usuários, né, que isso já acontece no modo em que a gente já está validando operadores, isso já acontece, tá? Mas vamos ver umas coisinhas a mais, como apresentar mensagens, como pegar confirmações, tá ok? Então essa é a ideia do nosso JavaScript. O que é importante saber sobre JavaScript? JavaScript não é Java, tá? Então ele não tem ligação com Java, tá ok? Java é uma linguagem, JavaScript é outra. JavaScript, então, ele é uma linguagem que ela roda dentro, não é que ela roda, ela é interpretada no computador do cliente, ou seja, no momento que vocês abrem um site, é vocês que estão interpretando a linguagem JavaScript, assim como HTML está presente aí no computador de vocês, certo? Não é uma linguagem que roda no servidor. Enfim, ela é usada para muitas coisas aí. Ela dá interatividade a um site, tá? Então, fazemos animações, fazemos várias coisas com JavaScript, ok? A primeira informação que eu vou passar para vocês são as maneiras da gente incorporar o JavaScript dentro do nosso código HTML, tá ok? Se vocês lembrarem o CSS que nós vimos, o CSS tem 3 maneiras a gente incorporar dentro do código HTML. A primeira maneira, vou até abrir aqui nossa aula 2. Eu mostrei para vocês aqui as 3 maneiras do CSS, então deixa eu abrir com o Notepad aqui. A primeira maneira era aqui dentro, né? Dentro da própria tag head. Isso no CSS, tá? Então, incorporação de CSS dentro da tag head. Nós tínhamos uma outra maneira de incorporar, que era através de um link, né? Que puxava um arquivo de fora, certo? E finalmente nós tínhamos também a maneira de incorporar dentro da própria tag, certo? Nós vamos ver agora o JavaScript, como é que funciona essas maneiras de incorporação. Tá? Então são bem parecidas com a incorporação do CSS, tá? Porém não há necessidade da gente deixar a incorporação assim como o HTML, que ele incorpora aqui no head, dentro dessa tag head. O JavaScript pode ser incorporado também no ambiente do site, ok? No ambiente da página, certo? Então vamos lá, eu vou começar a mostrar para vocês aí. Deixa eu fechar todas essas abas, na verdade, aqui. E vamos fazer o seguinte. Bom, primeira coisa que nós precisamos entender o HTML, ele incorpora o JavaScript dentro dele, mas o JavaScript, se nós fizermos ele numa linguagem separada, tá? Num arquivo separado, ele tem a sua própria extensão, assim como o CSS também tem. Tá? Então, por exemplo, quando nós salvamos os arquivos lá, nós salvamos os arquivos como .css. Ok? Estilos.css, sintaxe css.css. Isso aqui informa que é um arquivo CSS. O JavaScript também tem uma extensão própria, tá ok? Que é o .js. Então, se eu salvar aqui salvar como... vamos aqui para nossa pasta. JS,
tá? Então, se eu salvar como JS, isso aqui é um arquivo JavaScript, tá ok? Então, essa é a extensão do arquivo JavaScript. Nós não vamos ver, por enquanto, ele de maneira externa, né? Nós vamos incorporar ele direto no HTML agora, por enquanto. Mas é interessante que vocês entendam que um arquivo puro em JavaScript ele é escrito numa linguagem .js, numa extensão .js. Vamos à obra então, vamos começar a fazer alguma coisa aqui. Ó, vocês viram que até mudou o nosso. Eu vou criar um arquivo novo então, vamos começar com HTML e vou mostrar para vocês como é que funciona. Um arquivo novo, na linguagem HTML, né? HTML. Aquela conhecida estrutura nossa. Vou encontrar para vocês aqui. Eu desabilitei, gente, o auto preenchimento aqui do meu programa Notepad, tá? Mas eu vou habilitar ele no momento posterior ali para vocês verem que funciona também o auto preenchimento, tá? Muito bem. Então essa aqui é uma estrutura em HTML, tá ok? Então como é que eu incorporo? Então vamos à primeira maneira de incorporação do nosso script, né? Script em JavaScript dentro da página HTML. Muito bem. Uma das maneiras de incorporar, eu vou escolher o head antes aqui, tá ok? É através da tag script, certo? A tag script ela abre e fecha, muito bem, tá? Ela é parecida com aquela tag style que nós utilizamos lá, ok? E essa tag style era referente ao que? Dentro dela iria um código CSS. Agora, o script, dentro dele vai um código JS, ou um código em JavaScript. Essa tag script precisa ser informada também que tipo que é esse código, tá ok? Eu vou colocar aqui que é um text barra JavaScript. Tá ok? Pois bem, e aqui dentro vai o nosso código em JavaScript. Primeira coisa que eu vou mostrar a vocês é o uso de variáveis. Tá ok? Então, o que é uma variável? Uma variável, gente, é um nome, um apelido. Quem já trabalha com programação já tem essa ideia do que são variáveis, tá? Mas para quem não trabalha, uma variável é um espaço de memória que a gente armazena, certo? Com um nome, tá? Com um nome, para que a gente use o valor que está ali dentro depois para alguma coisa, tá? Então essa é uma definição mais, como eu posso dizer, mais a grosso modo do que é uma variável, tá? E as variáveis em todas as linguagens de programação, o que envolve primeiramente uma variável é a maneira que a gente declara essa variável para uma linguagem, certo? E no JavaScript, a declaração das variáveis se dá da seguinte maneira. Nós, primeiramente, damos o código var para dizer que isso é uma variável, certo? E esse código var, logo em seguida, vem com esse apelido ou essa variável que nós queremos. Então, digamos que eu quero declarar a variável nome, certo? E eu quero dizer que essa variável nome é Evandro. Ok? Então a sintaxe do JavaScript ela termina sempre com 2 pontos, tá? Depois do final da linha, certo? Então o que eu fiz aqui? Eu criei uma variável chamada nome, ok? E essa variável nome ela recebe o valor Evandro, o texto Evandro. Então toda vez que a gente for trabalhar com textos, tá? Que o nome disso aqui é string, nós vamos colocar esse texto entre aspas duplas, ok? Dentro das variáveis. Muito bem. Então, variável nome é igual a Evandro, tá? Um comando básico, tá? Para a gente começar a trabalhar com JavaScript, é o chamado document, tá? Esqueci de comentar uma coisa com vocês. Diferente do HTML, gente, e do CSS, na verdade o CSS
tem seus momentos, mas diferente do HTML, primeiramente, a linguagem JavaScript ela é uma linguagem case sensitive. Tá? O que isso significa? Significa que ela diferencia as letras maiúsculas das minúsculas. Então, por exemplo, se eu colocar document aqui com letra maiúscula, não funciona. Tá? Então tem que ser document, porque isso aqui é um comando já do JavaScript, certo? Document com letra minúscula, certo? Então, quando eu faço isso aqui, document.write, antes de colocar a variável, eu vou escrever assim, document.write, e vou dizer, olá mundo. Isso aqui é a frase mais básica de todo início de programação. Document.write, olá mundo. Ok? Deixa eu salvar isso aqui como exemplos. Exemplos. Tá bom assim, né? Depois a gente vai separar todos esses arquivos aqui. Muito bem, olha o que aconteceu. Ele escreveu olá mundo. Por quê? Porque esse comando document.write, tá, faz com que a gente escreva algo na tela. Certo? Muito bem. Mas a variável nome, eu vou escrever outra coisa aqui. Eu vou escrever nome. Certo? O que vai acontecer aqui? Não está salvando. Ah, ele está aberto no outro programa, né? Exatamente. Então tem isso também. Vamos salvar aqui. Por que ele está aberto em outro programa? Ai, não sei porque o Windows é o Windows que fica louco de vez em quando. Então, document.write nome. Então, ao invés de estar escrevendo agora aquela frase, olá mundo aqui, eu estou jogando o valor que eu armazenei nessa variável aqui dentro. Tá? Então, teoricamente, o que isso aqui tem que fazer? Tem que escrever no meu documento. Vocês perceberam que esse script está dentro do read, tá? Mas ele executa dentro da página, porque o document.write é um código para escrever dentro do conteúdo da página, certo? Muito bem. Então, o que vai acontecer? Eu fechei aqui, deixa eu abrir novamente. Olha lá, ó. Ele escreveu Evandro, tá? Mas por que ele escreveu Evandro? Ele escreveu Evandro porque o valor que está armazenado dentro da variável é Evandro, tá? Vamos aumentar aqui. Vamos dizer que dentro dessa variável está escrito Evandro Luiz Barriviera inteiro, tá? Deixa eu atualizar aqui para ver. Olha lá, ele escreveu o valor inteiro da variável aqui, certo? Então, as variáveis, gente, são espaços, tá? Ou, na verdade, o que é? É um espaço de memória que a gente pega para armazenar um valor dentro, tá? E esse valor, cada vez que a página é recarregada, esse valor é preenchido com o que ele está recebendo aqui, né? Um sinal de igual. Então, está recebendo tudo isso aqui. Ok? Muito bem. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou utilizar uma mistura, tá? Seja bem-vindo. Dá um espaçozinho aqui. E o que eu vou mostrar para vocês agora é um sinal de mais. Esse sinal de mais chama-se concatenação, tá? Ele serve para juntar dois valores. Então, seja bem-vindo e eu vou colocar a minha variável nome aqui, ok? Então, deixa eu atualizar, ver se vai funcionar isso aqui. Seja bem-vindo. Aí o valor da minha variável. Seja bem-vindo, Evandro Luiz Barriviera. Ok? Muito bem. Então, esse aqui é o sinal de concatenação. Ele serve para um monte de coisas, tá? Para juntar variáveis, para juntar... vou dar um exemplo para vocês aqui. Nome. Criar uma variável chamada sobrenome. E vou dar o valor para ela. Assim, ó. Vou tirar daqui. Ok? A variável nome, então, recebe Evandro e o sobrenome recebe. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever lá nome mais sobrenome. Vocês vão ver que ele não, o que vai acontecer? Ele não vai dar espaço, tá? Nome mais sobrenome. Eu estou utilizando os valores que estão aqui dentro.
Eu vou salvar e vou atualizar. Olha o que eu falei, ele não deu o espaçozinho aqui, ó, tá? Mas essa aqui é a variável nome e essa é a variável sobrenome, ok? Aí como é que eu faço para dar espaço? Bom, ou a gente utiliza um método que dá um espaçozinho aqui, ok? Antes do Luiz. Ou, isso não é correto, tá, gente? Então, se a gente está usando a variável, a gente não vai ficar dando espaço para frente e para trás aqui, certo? Ou a gente utiliza mais uma concatenação. Então, vocês lembram que toda vez que eu falei que a gente coloca umas aspas duplas, isso aqui é um texto normal que vai aqui dentro, certo? Então, por exemplo, deixa eu dar um espaço aqui, ó. Eu vou colocar, então, vai ter o nome, vai juntar com a palavra texto, vou dar um espaçozinho nela aqui, ó. Palavra texto, e depois vai escrever o sobrenome. Deixa eu atualizar aqui para ver se funcionou. Ó, Evandro, que é a variável nome, texto e Luiz Barriviera, que é o sobrenome. Ok? Então, eu posso utilizar isso aqui, ó. É só apagar e deixar um espaçozinho em branco. Nome mais o espaço e sobrenome. Teoricamente, ele vai ter que funcionar. Aí, ó, deu um espaçozinho aqui, que era onde eu precisava do espaço aqui. Ok? Então, gente, isso são variáveis, tá? E as variáveis, elas sobregravam, certo? Por exemplo, nome, Evandro. Agora eu vou dizer que o nome é igual a João. Ok? Vamos dizer var de novo. É sempre bom. Às vezes não precisa, tá? Tem alguns navegadores que não há necessidade, mas é sempre bom, gente, por cuidado, tá? Por uma questão de acessibilidade, sempre coloquem a palavrinha var antes, tá? Então, vamos lá. Ó, inclusive, o que aconteceu? A variável nome iniciou com o valor Evandro e a sobrenome pegou Luiz Barriviera. Só que depois eu falei que a variável nome ia receber João. Então esse Evandro não existe mais. Ela sobregravou o valor do Evandro, tá? E está valendo João, certo? Então o Evandro não existe mais, ok? Então a variável nome vale agora João, certo? Então as variáveis elas se sobregravam. Nós podemos trabalhar também com números inteiros, com variáveis, tá ok? Idade. Enfim, eu posso fazer operações, tá? Vamos dizer o seguinte, ó. Var nota 1 igual a 7. Var nota 2 igual a 9. Tá? Var média igual a nota 1 mais nota 2 divididos por 2. O que vai acontecer aqui então? Nota 1, eu armazenei o valor 7. Então aqui dentro está valendo 7. É como se fosse 7 aqui, tá? A nota 2 está valendo 9. Ok? É como se fosse 9 aqui. Ele vai somar esses dois valores e vai dividir por 2. Certo? Então eu vou escrever ali no nosso documento.write a média. Tá? Vou até colocar um textozinho antes aqui, para vocês irem acostumando já com média mais o valor que está dentro da variável média. Vamos salvar aqui, vamos atualizar para ver. Média 11,5. Mas acho que está errado isso. Por que está errado? Porque é um esquema matemático aqui, né? Certo? Primeiro a gente soma os dois e depois divide por 2. Senão o que ele vai fazer? Vai fazer nota 1 mais nota 2 divididos por 2, certo? Então vamos usar o esquema matemático aqui. Média 8. Fechou, ok? Tem isso de matemática também, né? A linguagem já não resolve tudo. A gente tem que ter uma ideia de como é que funcionam as regras aí, tá? Bom, enfim, as variáveis são utilizadas das mais diversas maneiras aí, tá ok? Então, o estudo de variáveis exige que a gente tenha um certo cuidado, justamente
nessa questão da sobrecarga, tá? Ou seja, onde a gente regrava uma variável, porque horas a gente está usando uma variável, de repente atribui um valor, a gente acaba perdendo o nome o valor antigo da variável. Então isso acontece muito para quem está começando a programar, e é só uma questão de atenção e cuidado aí. Eu vou passar para vocês já algumas questões sobre operadores, tá? A gente vai fazer umas continhas aí, algumas coisas para usar esses operadores. E também já vou passar para vocês questões de funções, algumas tags a mais, tá? Para a gente começar a usar de fato a linguagem JavaScript. Então vocês percebam que tudo que eu usei aqui dentro, tá? Se eu mudar, gente, ó, olha a diferença do JavaScript. Eu vou tirar daqui e vou jogar dentro do body, tá? Vou jogar aqui dentro do body. Essa é a diferença do CSS. Você pode fazer uma tag JavaScript, ou um atributo, ou uma função, qualquer coisa em JavaScript, dentro do body, tá? Porque ele interpreta também. Ó, eu vou girar aqui, ó. Estão vendo? Mesma coisa, ele está aqui dentro. A única diferença é que, se eu colocar, por exemplo, dentro do read, uma outra escrita, né? Um documento.write, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu tirar tudo daqui, documento.write. Vou colocar ali, bem-vindo ao site. Tá ok? Vou atualizar para vocês verem, ó. Então, ele faz bem-vindo ao site, tá? E depois ele vai ler a média. Ok? Outra coisa interessante que a gente consegue fazer dentro do texto é misturar, gente, algumas HTMLs, tá? Deixa eu pôr entre aspas simples, tá? Sempre. O bom do JavaScript é que ele utiliza aspas simples e duplas, tá? Então a gente pode utilizar aspas simples ou duplas aí, tanto faz. É uma questão também de uso aí. Então o que ele vai fazer? Ó, primeiro ele vai ler esse meu script aqui em cima, tá? Bem-vindo ao site. Depois, quando ele chegar aqui, ele vai ler esse de baixo, certo? Vamos ver se funcionou. Deixa eu ver se eu salvei. Não. Agora vamos salvar e vamos rodar lá para ver. Tá vendo que ele quebrou a linha? Por quê? Porque eu escrevi uma tag BR aqui dentro. Tá ok? Nós vamos ver mais exemplos aí. Isso aqui não é muito utilizado, tá, gente? Escrever tags dentro, mas há alguns momentos em que a gente precisa, tá? Escrever tags ou fazer informações dentro do próprio texto ali para ele rodar, ok? Beleza, gente? Então essa é a primeira introdução ao nosso curso a nossa aula de JavaScript. Tá? Qualquer dúvida, gente, essa é uma linguagem mais abrangente, tá? É uma linguagem que faz muita coisa, logo ela tem muito conteúdo para estudar. E como eu falei, se nós formos estudar toda a linguagem JavaScript, vocês vão ficar aqui o tempo do curso todo de desenvolvimento, tanto básico e avançado, só estudando JavaScript, porque é muito grande a linguagem e é uma das linguagens que mais está difundida, está sendo usada na internet hoje, tá ok? Então na próxima aula eu já vou mostrar no próximo vídeo, vou mostrar para vocês já a utilização de operadores, tá? E alguns detalhes a mais aí, ok?